fui convidado pelo Newton Petroni, quando ele assumiu a direção para ministrar, para ser professor nos cursos de educação física e fisioterapia. Que na época era integrado. Era um projeto espetacular. E aí foi ali que eu comecei na Estácio ali. Mas eu já estava na Axis desde 91, na inauguração, que era a maior academia da América Latina. Então tinham grandes profissionais que vinham ministrar aulas aqui. Era um complexo esportivo espetacular, né? E eu foi ali onde eu comecei, na verdade, meu trabalho, que não tinha nem nome de ginástica natural ainda. Chamava de movimentação corporal. Eu não tinha, assim, um nome específico para fazer, porque era uma coisa diferente. Então, eu comecei ali que eu comecei a expandir, porque antes eu sempre trabalhei com aulas individuais, particulares. E foi a primeira academia que eu ministrei aulas, entendeu? Em academia. Foi o primeiro... Tipo, ter um horário, né? Na grade ali, nas opções de atividades para você. Que tinha tudo a ver com a ginástica natural. O Marcelo Sampaio me convidou também, me recebeu super bem. Então, foi tudo, encaixou e foi um sucesso, né? Foi uma época aqui da Barra da Tijuca mágica, muitos alunos, muita gente. Então, ali divulgou bastante o trabalho. Quando você vai para a academia, você tem uma divulgação maior, né? E, assim, quando eu conheci você, já nos congressos, já era o Álvaro da ginástica natural. Eu sei que a sua metodologia, eu queria que você conversasse um pouquinho, que foi uma coisa muito empírica, né? Você começou uma coisa instintiva, trabalhar com você, para o seu treinamento, e depois você foi evoluindo para o método. Mas quando que foi, assim, o momento da sua carreira que você falou, não, eu não quero mais esse treinamento convencional, que na época era musculação, e aquela série muito ainda, né, segmentada, ou ginástica localizada, que eram as duas áreas, assim, que dominavam o mercado do fitness aqui principalmente no Rio de Janeiro. Não tinha muita aula coletiva. O que tinha de aula coletiva era ginástica localizada. Então, eu nem peguei, assim, essa parte da musculação, que eu vim antes disso, né? Eu comecei na Gama Fina em 77. E meus mestres foram os caras que pensaram a educação física no Brasil. Tubino, Darcy Mires, Pavel. Então, a gente já tinha esse conceito, né, de atividade física. E eu falo que o meu trabalho foi totalmente influenciado pela minha vida pessoal. Porque eu era do surf, fui criado ali no Arpoador, no Rio de Janeiro. Antes eu vim de um subúrbio, em 69 eu mudei ali para o Arpoador. E aí era surf, depois eu fui praticar jiu-jitsu. Então, a gente não existia academia de musculação na época. Era barra e paralela, areia fofa na praia, futebol de praia, surf. Então, a gente fazia muita essa atividade ao ar livre. E quando eu comecei a cursar educação física, desde o primeiro período, eu já tinha esse conceito que eu queria trabalhar dentro do meu estilo de vida. Eu não tinha... Tanto que eu só fui trabalhar na Axis em 91, dentro de uma academia. Então, eu ministrava aula para meus alunos tudo nos parques, jardim botânico, nas praias, nas casas, nas residências, entendeu? Eu sempre trabalhei com aulas individuais e o Rio de Janeiro é uma academia a céu aberto, então... E já naquela época, sempre já com atividades que levavam em consideração o peso corporal, sem muito implemento. Sim, porque não tinha. Você trabalhar na praia, você tem que trabalhar com o peso do corpo. Não levava equipamentos para nada. Então, eu sempre em contato com a natureza, buscando, por exemplo, eu tinha um grupo de empresários que a gente fazia a Pedra da Gávea, subia a Pedra da Gávea, esse era o treino deles. E depois de cada um tomava um banho de cachoeira, botava o terno e ia para o trabalho. Então eu já vinha com esses conceitos um pouco diferentes da época. Eu cheguei a trabalhar com ginástica localizada por um tempo, pouco tempo, que era na época uma febre. É uma febre no Rio, então, sim, né? Comecei lá no Barra Mares. Os maiores profissionais estavam no Rio de ginástica localizada. Eu estive no Barra Mares. Mas quando eu fui para os congressos... Que também é um condomínio aqui da Barra da Tijuca, tá? Mas quando eu fui para os congressos, eu já fui com a ginástica natural, que ninguém sabia o que era. Ninguém nunca tinha usado esse nome antes. Aí quem me deu a primeira oportunidade foi o Valdir Soares na Fitness Brasil, que foi o primeiro curso com 10 pessoas. E ninguém sabia o que era. E lá tinham aqueles workouts com centenas de pessoas. Sim. Ali era a grande divulgação. Só que no começo eu não tinha espaço, porque eles achavam que era uma coisa nova. Um horáriozinho discreto. Ninguém ia gostar. Mas aí eu comecei com esse curso. E aí fui no segundo, foi um sucesso. Quando eu entrei para fazer uma aula lá, os próximos cursos foram lotados. Eu fiquei mais de 20 anos indo na Fitness Brasil e fazendo os principais congressos do Brasil. Viajei quase todas as cidades do Brasil.
Eu tinha ano de fazer 40 eventos, 50 eventos por ano, em universidade, os grandes eventos que tinham, né, de Sim. educação física, fisioterapia E tinham também. grandes eventos espalhados pelo Brasil inteiro. Sim, todo mês tinham 3, Isso. 4 eventos para você fazer. Então eu fiquei a minha vida, depois de um grande período, viajando, ministrando curso.